Vamos começar nossa aula de hoje, continuando aqui no Guia dos Perplexos, Morena Burrinho. E hoje iremos continuar capítulo 26. Na última aula nós estudamos capítulo 24, capítulo 25. E hoje capítulo 26, que é a explicação de conceitos que são ditos em relação a Deus, especialmente o movimento. A Torá utilizou a linguagem dos seres humanos. E eu até trouxe aqui um artigo que eu mencionei na aula passada, que eu falei que eu recomendava a leitura, que é muito bom. Na verdade, esse artigo impresso aqui, ele tem dois artigos. O Matan Torá, que é a revelação da divindade, e tem um artigo chamado Liberdade. Liberdade? Isso, Liberdade. Depois eu posso passar o arquivo no grupo para todo mundo ter acesso, mas assim, vale muito a pena, porque esse artigo aqui ele traz muita coisa, inclusive no artigo A Liberdade, ele fala muito sobre o livre-arbítrio, que é um tema que a gente vai trazer semana que vem. E o estudo desses dois artigos é muito rico. São dois artigos do Paulo Rossulano. Então, vamos entrar na nossa aula aqui do Guia dos Perplexos. Continuando aqui a leitura. Então, o Rambam, ele começa assim: Tu conheces o dito dos sábios referente a todos os tipos de interpretações relativos a este assunto. A Torá utilizou a linguagem dos seres humanos. Então, esse dito, a Torá utilizou a linguagem dos seres humanos, ela está em diversas passagens dentro da tradição judaica. Entre elas, está no Tratado de Brahot, 31a, Levamot, 71a e outros. Então, é algo corrente dentro da tradição rabínica, que a Torá utilizou a linguagem dos seres humanos. Ou seja, uma linguagem antropomórfica, e dentro da Kabbalah, a linguagem dos ramos. A linguagem dos ramos com indícios, parábolas, metáforas, histórias, para explicar conceitos espirituais que, a princípio, eles não são muito bem esclarecidos dentro das primeiras impressões, vamos dizer assim. Eles precisam realmente de um ramo, vamos dizer assim. Eles precisam de uma linguagem que toque o leitor ao que ele está acostumado. Por isso que eles falam que é a linguagem dos seres humanos. Então, através de histórias, pessoas, acontecimentos e situações, ali se descreve o que está atrás daquilo, o que é o objetivo daquilo, conceitos espirituais. Então, é aquilo que a gente falou na primeira aula do Guia dos Perplexos, sobre o livro dos Provérbios. O livro dos Provérbios, que a gente leu ainda há pouco, ele traz muitos conceitos morais, muitos conceitos para a nossa vida, muitos conceitos que são práticos. Porém, o mesmo livro, ele traz dentro dele conceitos espirituais muito profundos, só que vestidos nessa linguagem moral, essa linguagem utilitária. Então é como a maçã de ouro, que é o que guarda no coração de Provérbios a mensagem, a maçã de ouro, e em volta na rede de prata, que são os conselhos morais, éticos, os conselhos práticos, que são muito valiosos.
porém os conceitos espirituais que movem aquilo, que estão por trás daquilo, é tão valioso quanto o ouro. E as técnicas de interpretação, elas tentam se aprofundar exatamente nisso. O que está por trás disso, das primeiras impressões? O que está por trás? O que os livros sagrados, os provérbios, a Torá, o que eles querem transmitir das raízes? Se a princípio nós vemos somente os ramos. Então, como nós podemos atingir as raízes? O conceito da coisa. Como que nós podemos atingir Keter do conceito? A raiz do conceito. Então, continuando, o significado disso é que tudo que as pessoas em geral podem compreender e figurar numa primeira abordagem é o que será aplicado em relação a Deus. Por isso, ele foi descrito com atributos que indicam corporeidade como forma de indicar que Deus existe. Pois, no primeiro momento, as pessoas mais simples não conseguem conceber a existência de algo se não houver especificamente a forma de um corpo. E tudo que é incorpóreo ou não se encontra num corpo. E tudo que é incorpóreo ou não se encontra num corpo não existe para elas. Ou seja, tudo que é incorpóreo e não se encontra num corpo não existe para elas. Da mesma forma, para nós, toda a perfeição foi atribuída a Deus para indicar que Ele é perfeito em todos os aspectos da perfeição e não possui nenhuma imperfeição. Portanto, tudo que as pessoas simples consideram imperfeição ou privação não é atribuído a Deus. Por isso, não se atribui a Ele nem comida nem bebida, nem sono, nem enfermidade, nem injustiça ou coisa semelhante. E tudo aquilo que as pessoas simples consideram perfeito, atribuem a Deus. Porém, mesmo que essas coisas sejam perfeitas para nós, aquilo que consideramos perfeito é o extremo da imperfeição ao serem atribuídas a Deus. E se as pessoas imaginassem que lhe faltasse tal perfeição humana, para elas seria uma imperfeição em relação a Ele. Então olha que interessante. Aqui o Rambam está falando que esses atributos que nós consideramos uma perfeição, como sabedoria, como poder, discernimento, tudo isso é relacionado a Deus. Porque na concepção humana, nós consideramos esses atributos coisas positivas. Por isso que a Torá foi escrita na linguagem dos seres humanos. Ela atribui conceitos que a humanidade tem como objetivo, como modelo. Quando vemos uma pessoa que tem sabedoria, uma pessoa que tem esses atributos positivos, nós vemos que essa pessoa é uma grande pessoa. A gente tem um respeito por essa pessoa, por ter esses atributos. Ela é uma referência. É um referencial, a pessoa é uma referência. Então esses atributos são relacionados a Deus devido a isso, devido à nossa compreensão humana. Então nós consideramos esses conceitos perfeição humana, mas tudo que nós conhecemos é relacionado ao humano, então é a nossa referência. Então, tudo que é baixo, tudo que é defeituoso, não é referido a Deus. É humano. Não é referido a Deus, por quê? Porque isso atribuído aos humanos, a imperfeição, esses atributos negativos, nós vemos para uma pessoa que tem esses atributos, nós vemos o quanto isso é problemático, o quanto isso traz problemas. Então não é relacionado a Deus isso, mas isso é uma questão humana, é uma questão de um espelhamento. O que nós vemos de bom, saudável, perfeito, no ser humano, atribuímos a Deus. O que a gente vê de imperfeito, de condenável no ser humano, de limitação no ser humano, a gente não atribui a Deus. Inventou o diabo. Atribui ao inimigo de Deus, entre aspas. Mas está errado isso, né?
esse é o nosso vício, a nossa... Não é nossa autorresponsabilidade? Eu decidi errado. Eu errei. A gente teria que se autorresponsabilizar, não é o correto? Para acontecer uma techuvá, uma elevação? Só que a gente está tão carregado desses conceitos, conceitos antropomórficos do próprio ser humano, porque nós somos seres humanos, então nós funcionamos dessa forma, que na religião, como isso é inconcebível de relacionar a Deus, esses atributos de imperfeição, a cobiça, orgulho, tudo isso, a humanidade atribuiu isso a um inimigo de Deus. É mais fácil, né? A uma figura do inimigo, do tentador, enfim. Tudo é inimigo. Se faz essa dicotomia, essa dualidade no mundo espiritual. Porém, para o Rambam, até a maior das perfeições atribuída ao ser humano, a gente pode imaginar os maiores atributos positivos do ser humano. Ele ainda vai ser uma imperfeição relacionada a Deus. Conseguiu entender? Tem dois pontos aí. Tem um ponto de que, atribuindo os conceitos positivos em relação a Deus, tudo que leva à perfeição, todos os atributos de perfeição, e não atribuímos a imperfeição a Deus, mas os dois atributos, seja ele imperfeição ou perfeição, são atributos humanos. Só que somente o atributo de perfeição aplicamos a Deus. Entendi. Porque nós entendemos que no ser humano, esses atributos é o que elevam o homem a ser mais e mais perfeito. Ser um referencial na sociedade. Aí é atribuído a Deus. Porém, o Rambam diz, até esses atributos mais perfeitos, se relacionados a Deus, eles são a coisa mais imperfeita. Porque ainda é atributo humano, mesmo sendo o mais perfeito possível. Se a gente relacionar o atributo mais perfeito a Deus, mesmo assim, em relação a Deus, será uma imperfeição. Que a gente só tem como parâmetro a nossa própria experiência com isso. Exatamente, a gente tem a nossa vida, o nosso cotidiano, a matéria, os nossos corpos, toda a relação. Então tudo que nós relacionamos são isso, nossos corpos, nossos afetos, nossas relações uns com os outros. Então tudo isso constrói uma visão de mundo que é humana. Como até um livro de Nietzsche, Humano Demasiado Humano, que ele leva a entender isso. Tudo é humano, demasiado humano. E o próprio Deus, no caso, seria uma projeção daquele potencial que a gente sabe que tem, mas não consegue alcançar. Ou seja, eu não consigo identificar o que é a misericórdia sem esse exercício em mim, né? O que é a misericórdia? Eu preciso ser misericordioso para saber o que é a misericórdia. Só que eu não consigo compreender a misericórdia divina. Eu só consigo entender o que é misericórdia através daquilo que eu sinto de misericórdia. Ou seja, bondade, justiça, sinceridade. Então eu vou experimentar essas coisas em mim, só que aí em Deus elas são perfeitas. Por quê? Porque eu sei que dentro, até essas coisas quando eu faço em mim, são unidas de uma intenção egoísta. Então assim, eu sou bom naquilo que eu tenho atributos que Deus aprova, mas eu não posso falar que eu tenho os atributos divinos em mim, porque eu tenho um filtro do meu ego. Sim. Entendeu? Então a gente passeia entre esses dois lados aí. Exatamente. Deus, o Criador, ele está sempre além. Porém, nós atribuímos as qualidades em Deus, as qualidades mais perfeitas. E nós, qualidades que existem no ser humano. Só que no ser humano, ela tem um certo grau, ainda por mais perfeito que ela possa alcançar,
ela ainda tem um grau de imperfeição. Só que o Rambam quer dizer o seguinte: se a gente pegar o atributo mais perfeito possível, o modelo mais perfeito possível, a gente pode criar uma teoria de atributos internos mais perfeito possível. Mas nunca vai ser uma realidade. Se a gente relacionar isso a Deus, isso não é mais perfeição, mas se torna uma imperfeição, porque ela ainda está dentro do conceito humano. Então, até aquilo que é idealismo, utópico, todo projeto que a gente pode construir no mundo, mesmo assim, se a gente relacionar a Deus, tentar atingir Deus com esse modelo, nosso modelo ainda é incompleto e imperfeito. Não alcança o Criador, porque o Criador está além dessas questões antropomórficas, além dessas questões Transcende, né? de qualidades. Ele transcende isso, ele está acima disso. Então o Rambam ele está falando aqui nesse capítulo que pode ser a coisa mais perfeita, o modelo mais perfeito que a gente conseguir criar, da gente inventar, projetar o modelo mais perfeito possível em relação ao Criador, é a mais suprema imperfeição em relação ao Criador. Então o Criador está acima de todos esses conceitos. Porém, há uma necessidade da Torá ser escrita na linguagem dos seres humanos para ela poder tocar o ser humano. Se a Torá não fosse escrita na linguagem dos seres humanos, O ser humano não ia compreender, ela né? seria inalcançável. Eu não ia compreender, né? Não existiria um elo de ligação, não existiria uma ponte. A Torá, como ela funciona como uma ponte, como um manual, como um elo, um trilho que encaminha a pessoa ao trabalho espiritual, esse próprio trilho que leva a pessoa, ele tem que ter feito na linguagem dos seres humanos, para ter essa ligação. Se ele não tivesse sido feito na linguagem dos seres humanos, não teria essa possibilidade, essa ligação. Então a Torá, ela não teria a função de corrigir o ser humano. Ela seria inalcançável. E tudo é um entendimento, passa pelo entendimento, né? Porque como a gente é falho em tudo que é próprio de nós, que vai atribuir ao Eterno, vai a Ele carregado da nossa falha. Aí você vai colocar também uma expectativa falha. Porque o teu conceito de benevolência é único. É falho. Aí você vai colocar no Eterno esse tipo de benevolência, você vai atribuir a Ele uma benevolência que é a tua interpretação. Então, quando você não recebe dele aquela benevolência, vamos colocar essa situação aqui que é só a gente. Então, vamos colocar uma situação aqui em que envolvam várias pessoas envolvidas em um projeto. Aí o projeto cai, o projeto falha. Ou seja, a partir do momento que você direcionou, né, a tua esperança naquele projeto, e aí você espera o quê? Benevolência do Criador. Não, o Criador vai ser bom comigo porque eu passo por dificuldades, eu passo pelo processo, então o Criador vai ser bom, vai me dar retorno. Só que assim, é a benevolência que eu espero dele. É a benevolência que eu espero dele. Só que na verdade a benevolência dele é tão mais perfeita que ele faz aquilo dar errado para você perceber o erro e através desse erro tomar a decisão correta. Ou seja, a benevolência dele não foi o que a gente queria e o tipo de benevolência que ele esperava. Foi uma benevolência contrária à minha interpretação, só que benevolência de verdade. Porque a minha benevolência não era verdadeira. Tá entendendo? Por quê? Porque era minha. Então eu quero que o Eterno seja bom do jeito que eu quero que ele seja bom. Do jeito que seja do meu interesse. Mas aí veio a benevolência contrária, que vai contra mim. E frustra. Aí vem a frustração. Aí vem a frustração, e aí entra o conflito. Tá entendendo? Por que o Eterno está fazendo isso? Não é que ele está fazendo isso. Ele está te mostrando o fruto da tua própria semente. Ou seja, eu falei para não plantar, você plantou, agora você tem que lidar com isso. Essa é a minha benevolência, a benevolência de correção.
Porque as pessoas não entendem correção como benevolência. Exatamente, porque a figura de Deus, ela surge assim no imaginário popular como algo que tem que servir a gente, como Na verdade, o conceito de Deus, ele surge como Deus como um objeto. Um escape, né? E um objeto a ser usado. Isso aí. Um objeto a ser usado, um objeto transcendental a ser utilizado Erradamente. para o nosso bem. Um banco de expectativas. Deus vai te dar, Deus vai te dar, Deus vai te dar. Você vai ter concentrando expectativas. Todo esse nosso querer, isso parte da nossa vontade. A nossa vontade de receber, ela projeta isso. Ela tem uma necessidade de ter uma fonte que supra as minhas necessidades, que ela me sirva. Então, a figura de Deus, ela surge no imaginário popular como um objeto a me servir. Só que esse objeto, ele transcende um objeto utilitário que me serve simplesmente no nosso mundo. É um objeto transcendental, um objeto transcendente. Mesmo assim, ainda é um objeto. Ou seja, nós utilizamos Deus como um instrumento a nos servir. É isso. O Deus teísta é isso. Ele tem no imaginário popular essa função. No Ocidente, isso é muito legal. Ele tem no imaginário popular, digo assim, da forma como é construído no Ocidente, nas massas, ele tem essa função. Eu vou dar um exemplo de um objeto. Quando a gente vai pular, por exemplo, de bungee jump, quando a gente está na beira de um abismo, por exemplo, fazendo trilha, a gente tem os objetos, as cordinhas, tudo que dá suporte a nós. Essa corda é um objeto. É um objeto que nos segura a não cair. É um utensílio que nos segura a não cair no abismo. Então isso é um objeto que nós utilizamos para nós mesmos para evitar a gente cair. Deus, no imaginário popular, seria isso, só que é um objeto transcendental. Ele é o fundamento que nos ajuda a não cair no nosso próprio abismo, no nihil. No nihil, que significa vazio, abismo, foi o que aconteceu no século XIX. Quando a fé, vamos dizer assim, a fé popular, ela declinou, o homem, depois do iluminismo, se torna um ser humano descrente, ele cai no niilismo. É tirado dele as bases teológicas que ele tinha durante toda a Idade Média, durante toda a Idade Antiga. Então, as crises vieram do vazio. Então, cadê aquela corda que me impedia de cair no abismo? Onde que está essa corda agora? Então, assim, esse exemplo histórico do niilismo, ele nos explica, na verdade, o que é Deus na mentalidade popular. Deus era isso que segurava o homem de cair no abismo. Era a teologia, era o estudo da divindade como um instrumento. Então, assim, só para resumir esse conceito, nós utilizamos, nós criamos Deus, a nossa imagem e semelhança do nosso egoísmo, do nosso desejo de receber. Então, o nosso desejo de receber, ele é tão grande que ele criou uma divindade que nos dê, que seja do nosso interesse, que sirva ao nosso interesse. Tipo assim, existe um Deus criador, existe o Deus real, e existe o meu Deus pessoal. A minha visão pessoal de Deus pode não ter nada a ver com a visão transcendente do que é o Criador, mas eu só tenho algum interesse por seguir algum Deus se ele tiver alguma promessa de um anseio pessoalmente meu. Não é isso? Exatamente. É o que a gente estava lendo naquele dia que eu te falei do livro que fala sobre o Extremo Oriente.
Isso tudo parte dessa mentalidade de essência, divisão, ego, separação. Tudo isso... Carência, e tudo isso forma a imagem da divindade na nossa sociedade. Essa influência histórica da igreja, do cristianismo. Por isso, quanto mais pobre é uma população, mais religiosa. Exatamente. Quanto mais ela é carente, quanto mais ela precisa, mais ela põe as suas esperanças, a sua fé e se agarra àquilo que pode dar uma firmeza. Aquela corda é, sobretudo, muito importante, porque a vida da pessoa que está numa situação de fragilidade, esse abismo é mais íngreme ainda. Então, quanto mais íngreme, mais necessidade da corda. Para ele não é uma opção. Eu mesmo já me peguei falando em pessoas de comunidade, com a vida ali atolando. Eu mesmo tenho que falar, cara, vai para a igreja. Eu não posso falar, vai para uma sinagoga. Vai para a igreja. Vai aprender coisas que vão te direcionar para um bom caminho. E aí vai de você caminhar ou não. Mas é melhor a pessoa ela estar buscando a fé, ainda que num ambiente que eu considere errado, do que andando em círculo em busca da própria destruição. É melhor se iludir com algo bom do que se desiludir com uma verdade cruel. Entendeu? Sim, é exatamente isso. Então, para a gente ter uma conclusão, por enquanto, disso, é que essa imagem de Deus ela é projetada segundo o nosso desejo de receber. Agora, continuando aqui, tu sabes que o movimento faz parte das perfeições do ser vivo e este lhe é necessário para alcançar a perfeição. Do mesmo modo, um ser vivo precisa se alimentar e beber para repor o que é decomposto. Ele necessita também do movimento para se dirigir ao que lhe convém e fugir do que lhe é contrário. E não faz diferença se atribuem a Deus a comida, a bebida ou o movimento. Entretanto, de acordo com a linguagem dos seres humanos, ou seja, da imaginação popular, a comida e a bebida são consideradas imperfeições quando atribuídas a Deus, e o movimento não denota imperfeição quando atribuído a Ele, embora o movimento seja forçado pela necessidade. Então eu acho essa parte aqui muito interessante, porque o Rambam, ele meio que ele pega o conceito de comida e bebida e põe no mesmo patamar do movimento. Aqui o Rambam, ele é meio radical, ele radicaliza esse modo aqui, porque ele fala, bom, o movimento ele faz parte da matéria, o movimento é forçado pela necessidade, a comida e bebida também, só que na imaginação popular, a comida e bebida em relação a Deus é tido como uma imperfeição, mas o movimento seria algo mais sublime, porque até as estrelas têm movimento, os corpos celestes, coisas que são sublimes acima de nós, estão em movimento. Comer e beber é uma coisa só. Mas comida e bebida é tão baixo, tá ligado tanto ao animal, então se faz essa comparação. Porque na mentalidade dessa época, tudo que está acima da esfera da Lua era constituído de outra matéria. Existia uma divisão de qualidade de matéria. A nossa matéria é a mais baixa de todas. A esfera da Lua, ela é um pouco mais elevada. A esfera dos planetas já é uma matéria mais sublime, mais refinada. A esfera das estrelas fixas, que giram nessa esfera exterior, ela tem uma matéria muito sublime, muito superior à nossa matéria. Então, por isso que esses corpos tinham movimento. Então, o movimento era atribuído até os corpos celestes, que eram tão tidos como algo elevado. E o Criador, o movimento podia até ser relacionado, porque era algo também relacionado às esferas celestes, enfim. E a
a comida e bebida é algo muito baixo, está ligado ao animal, ao ser humano. Só que aqui o Rama é radical, o Rama fala, as duas coisas são a mesma coisa. Atribuir movimento a Deus e atribuir comida e bebida é a mesma coisa, porque o Criador está acima disso. Tudo que é material, quando atribuído a Deus, tem uma falha. E ele fala aqui no final, o movimento é forçado pela necessidade. Aí tem uma nota de rodapé interessante aqui. Ou seja, quando necessita de alguma coisa, a palavra necessidade aqui não está no sentido usado por Aristóteles no tocante à criação do universo. Aqui tem uma aspas, necessidade. A necessidade é um conceito aristotélico, que a gente não vai entrar aqui nisso, mas os antigos filósofos acreditavam que o movimento é causado por uma força que exerce sobre si um poder. Assim, um objeto, ele está em repouso até uma força exterior a ele exercer uma força sobre ele e o colocar em movimento. Motivação externa. Essa força externa, ela tem poder sobre o objeto em que ela pôs em movimento. É por isso que o Criador é o motor imóvel. O Criador põe em movimento as coisas, porém ele não se movimenta. Ele tem poder sobre todas as coisas, mas as coisas não têm poder sobre ele. Porque se as coisas tivessem poder sobre ele, no momento em que ele movimentasse, esse objeto teria uma força contrária a ele. Que isso faz parte da física aristotélica. Quando um objeto, por exemplo, a minha mão, ela faz uma força para movimentar esse livro, eu movimentei o livro a partir da minha força, porém o livro me fez uma resistência. A partir do momento que eu preciso fazer força, o livro ele faz uma força contrária devido ao atrito e o sobre a motor tem minha que mão. se mover. Assim, se o motor Se inicial ele fizesse força, o objeto fizesse força contrária em relação a ele, ele teria que se mover. ele teria uma força contrária. E para movimentar ele teria que se mover também para projetar o movimento. Porém, o motor imóvel ele age sem sofrer essa, vamos dizer assim, essa resistência e essa contra-ação, ou seja, ação e uma contra-ação. O motor imóvel não teria essa contra-ação. Então é por isso que é dito que não que ele dá força, mas que ele traz. Tipo assim, o Eterno ele trouxe o universo, ele criou. Então ele não, no caso, ele não produziu o universo. Ele não teve que se deslocar para o próprio universo. Então ele só trouxe de dentro dele para fora. E isso é expresso pela palavra. Foi criado pela palavra de Hashem, a palavra divina. Então, o motor imóvel, basicamente, assim, um modo mais simples de se Ele não demonstrar. empurra as coisas, ele sopra. Ele vem, ele sopra, ele faz ser. Materializar aquilo que não existe, né? Ele não se move para fazer as outras coisas se moverem. Isso que é a grande diferença. Ele não se move para interferir e causar um movimento, como a minha mão, por exemplo, tem que se mover para mover esse livro. Ele apenas se abre e dele flui, né? Exatamente. É o Tzimtzum. Vou chamar de Tzimtzum. A gente pode explicar isso na linguagem da Kabbalah, que é esse movimento, esse vácuo. Só que nesse momento o Rama quer dizer que o movimento, por mais perfeito que ele possa ser concebido, ele é a pura imperfeição em relação ao Criador. O Criador, ele é imóvel, um motor imóvel. Então não tanto faz colocar comida, bebida ou movimento em relação ao Criador, as duas coisas são imperfeições.
Não obstante, foi provado demonstrativamente que tudo que se move possui indubitavelmente certo tamanho divisível, e será provado adiante demonstrativamente que Deus não possui tamanho e, portanto, não possui movimento. Também não pode ser atribuído a ele o repouso, pois ele só pode ser descrito repousando, pois só pode ser descrito repousando quem possui a condição de se mover. Isso aí é uma questão lógica da lógica aristotélica. Eu vou ler novamente. E não pode ser atribuído a ele o repouso, pois só pode ser descrito repousando quem possui a condição de se mover. Portanto, todos os termos que indicam qualquer tipo de movimento dos seres vivos são atribuídos a Deus pelo aspecto popular que descrevemos, da mesma forma que atribuem a vida a Ele, pois o movimento é uma ocorrência inerente aos seres vivos, e não há dúvidas de que, ao excluir de Deus a corporeidade, tudo isso, descer, subir, ficar em pé, andar, levantar, rodear, sentar, permanecer, habitar, sair, ir, passar e similares, estará excluído. Shabbat Shalom. Seria supérfluo nos estendermos sobre este assunto, não fosse pelo fato de que as mentes do povo simples terem se acostumado a isso. Portanto, é necessário esclarecer isso com alguma extensão àqueles que aspiram à perfeição humana, como fizemos, para remover estes erros oriundos dos anos da infância. Então aqui ele termina o capítulo 26, que é algo assim, Muramba diz que é algo muito simples, é uma coisa, são erros da infância, porém as massas, é como se as massas estivessem na infância, as massas tivessem ainda de ser educadas, principalmente na época que ele escreve esse livro. E hoje, apesar de ter passado tantos séculos, a massa ainda se faz continua necessário. precisando ser educada. Exatamente, ainda se faz necessário isso. Não, fala depois. Vai ser sábado que vem. Shavuot. Sábado que vem a gente vai falar sobre o conceito de livre-arbítrio e providência divina. Capítulo 27. Vamos entrar no capítulo 27. Que é muito interessante também. Os conceitos de Onkelos, para evitar qualquer tipo de materialização a respeito do movimento em relação a Deus. Então, mais uma vez, o Rambam traz o Onkelos, como que a gente já viu uma aula que fala sobre o Onkelos, que o Onkelos fez todo o esforço na sua interpretação da Torá, na sua tradução da Torá para o aramaico, para remover esses conceitos de corporeidade em relação a movimentos antropomórficos em relação a Deus. Ele fez o possível na sua interpretação, no Targum Onkelos, de afastar isso do leitor, daquele que iria ler o Targum. Então Onkelos, o prosélito, que dominava perfeitamente os idiomas hebraico e aramaico, fez todos os esforços para remover qualquer traço de corporeidade atribuído a Deus, de modo que ele interpretou todo atributo que as Escrituras descrevem ao falar de Deus e que poderiam conduzir à corporeidade conforme seu verdadeiro sentido. Portanto, em todos os aspectos que ele encontra qualquer espécie de movimento, ele interpreta o significado de movimento como revelação, manifestação da luz criada, ou seja, da Shekhinah, como uma ação da providência divina. Então aqui Onkelos, séculos e séculos antes da gente ter a chamada Kabbalah, a Kabbalah mais moderna e uma sistematização da Kabbalah, que a Kabbalah é muito mais antiga que isso, mas é na Idade Média que vem uma sistematização da Kabbalah. Muitos séculos antes disso, o Onkelos, através da interpretação e da tradução, já traz conceitos da Kabbalah nessa época.
nos primeiros séculos, pode falar. Então, assim, é interessante isso aí que tá falando aí, tá vendo? Porque destrói, né, nesse conceito aí, todo aquele conceito, né, de corporeidade, né? No caso, um ser, né, extrasensorial, né? Incorporar um corpo humano, uma mente humana. Mas, na verdade, a gente fala sofre, mas não é sofre. A gente é influenciado, né, a todo momento com a luz divina, né? O que eu entendo sobre isso aí? É que a gente é inspirado. A luz divina vem ao nosso intelecto, né, a qual a gente consegue, quando a gente sobe os degraus espirituais, a gente passa a entender certas coisas, certos conceitos que até então antes a gente não entendia. Mas isso é sob influência divina. Não que a gente esteja, que nem o Oculus falou, né? Destruindo todo o conceito de incorporeidade, né? Que um ser divino, né, ele incorpore uma matéria, não. Mas que a gente a todo momento recebe influência dessa mente superior, né? Essa grande inteligência superior a todo momento, né? A gente recebe essa influência, né? Mas não que ela incorpore, né? Não que o Criador ele se mova ou que o Criador faça ações que o ser humano faz, mas que ele interpreta como a própria Shekhinah, por exemplo, a revelação da Shekhinah, fagulhas divinas, fagulhas divinas, a Shekhinah, a glória do Eterno, ele interpreta dessa forma. Ele tenta ao máximo não atribuir ao Criador essa questão do movimento e corporeidade. Continuando, daí que ele traduziu a passagem o Eterno descerá, Yered Hashem, Êxodo 19:11, por o Eterno se manifestará, Yetgal Hashem, e o Eterno desceu, Vayered Hashem, por e o Eterno se manifestou, Vaat Gale Hashem, e não por e o Eterno desceu, Nahat Hashem. Da mesma forma, eu descerei e verei, como está em Gênesis 18:21, por me manifestarei e verei. E assim o fez continuamente em toda a sua interpretação. Porém, as palavras, eu descerei contigo ao Egito, ele traduziu literalmente. Isso é notável e indica a perfeição deste nobre homem e a beleza de sua interpretação, de sua compreensão das coisas como elas são. Ao traduzir literalmente essa passagem, ele introduziu os pontos principais relacionados ao tema da profecia, pois no início dessa narrativa foi dito: e falou Deus a Israel em visões da noite e disse: Jacó, Jacó, e disse: eu sou o Deus e descerei contigo ao Egito. Por ter indicado no início do relato que isso foi apenas nas visões da noite, Onkelos não viu qualquer mal em relatar literalmente o discurso proferido nas visões da noite, e ele agiu corretamente, pois isso era uma descrição do que fora dito e não a descrição de um evento ocorrido, de um evento acontecido, como em e desceu o Eterno ao Monte Sinai, que descreve um fato acontecido na realidade. E por isso, neste segundo texto, ele interpretou de modo figurado como uma revelação, afastando de Deus tudo que indicasse nele a incorrência de movimento. Porém, o que estava na imaginação, ou seja, no relato do que foi dito a Jacó, ele deixou como estava, e isso é notável. Então aqui isso é muito interessante, como o Onkelos ele realmente compreendeu, não como compreenderam outros posteriores, que é possível você pegar um texto isolado, interpretar esse texto e ao mesmo tempo deturpar o capítulo inteiro.
o Onkelos, ele tem o cuidado de interpretar todo o capítulo e não um versículo isolado, para assim, em cada ocasião, ele não cometer uma má interpretação, uma interpretação A equivocada. presença, então, assim, falou o Eterno a Jacó, né? Nas visões da noite. Então tá dando a entender que é aí que o Eterno falou no interior de Jacó. Sim, exatamente. Falou de uma forma íntima. Não é que o Eterno apareceu, porque, né, na solidão, ou seja, na noite, você está em escuridão, você não sabe o que fazer, você está em dúvida. Então você busca orientação e vem essa voz interna. No evento do Sinai é diferente. Ali não foi uma manifestação pessoal de Deus para um indivíduo, foi para todo um povo, Foi. para toda uma nação. Então Por isso que ele utilizou dois métodos diferentes para esses dois eventos. Muito cuidadoso, né? Ele tem A interpretação. um cuidado muito grande para interpretar no seu devido Porque senão lugar. a pessoa sai falando que Deus apareceu para Jacó. Deus ele aparecia sempre que queria. Ah, mas peraí, aqui está falando que ninguém nunca viu o Eterno, e aqui Abraão está falando com o Eterno. Entendeu? Então É necessário entender as entrelinhas, né? Sim, isso nos ensina de que muito do livro dos profetas que foi interpretado sem esse cuidado e foi interpretado de uma forma isolada causou o que a gente sabe, né? Essa confusão toda muitos que equívocos essa de confusão outras toda. religiões. Até mesmo Isaías 53, se a pessoa ler no Talmud, É. vai ver que não tem nada a ver com o que está. Ontem eu estava vendo um debate lá de dois rabinos, né, dois judeus, com dois cristãos. Chegou uma hora, o rabino Dudu, chegou uma hora que ele ficou revoltado. Ele falou, gente, olha só, vocês estão querendo ensinar uma coisa. A gente estuda a Torá e profetas desde criança, no idioma original. No idioma original, com toda a tradição que foi se construindo junto com o desenvolvimento daquilo. Mas aí vem você, pega uma tradução e fala, olha só, Deus não falar isso para você. Então isso é de uma arrogância muito grande. Sim. Só que ao falar isso, soou que Ele o era arrogante era ele. Que o arrogante era ele. Então assim, ficou aquela impressão de que ele está sendo arrogante porque ele acha que o cristão não entende de Bíblia. Mas não é que ele acha, ele realmente não sabe. Ou seja, ele sabe que cristão não entende. Só que o cristão ele tem toda uma narrativa, encaixa um negócio aqui, encaixa outro negócio ali. E aí ele falou, então você está falando que o homem não pode, que o homem pode se salvar a si mesmo? Ele falou, óbvio, não só pode como deve. Aquilo para ele foi um escândalo. O homem pode se salvar. Por quê? Porque Deus habita em mim. Deus habita. Se Deus habita no seu interior, Deus está em mim. Então, Ele vai me instruir a fazer coisas que vão trazer salvação. Em questão do meu Então comportamento. é Deus que me salva ao mesmo tempo em que eu me salvo, ouvindo a Deus. Não, isso aí não entrou na Só cabeça. Deus pode salvar, o homem não pode se salvar a si Isso mesmo. que até uma teoria, às vezes, é mais, tem mais importância do que o cara que é extremamente religioso. Bugou a mente dele, Assim, ele travou. essa interpretação do Onkelos, ele é muito cuidadosa e nos ensina o porquê que a gente deve ler o capítulo inteiro antes de julgar um versículo isolado. Por exemplo, tem um versículo de Isaías que fala da estrela da manhã, estrela d'alva, que surge Não, capítulo 12. Lúcifer daí. Isaías É a parábola sobre o rei de Tiro. Tem que ler todo o capítulo para entender, senão não vai entender. Isaías 12. Tem que ler Isaías 53 também, se não ler tudo. inteiro. E não é só nem Isaías 53. Não, é do 46, é do 43 ao 57. Do 43 ao Lúcifer, 57. ele vem daí, ele vem de uma tradução da Vulgata, da Vulgata Latina, que traduz a estrela da manhã Lucifero. como Luciferum. E se vem todo Que aquele... não é nome, né? Lucifero nada é latim para estrela da manhã. O portador da luz. E se vem todo o mito da rebelião no céu, que Lúcifer se rebelou contra Deus e puxou uma terça parte
dos anjos com ele. Enfim, olha o que pode uma má tradução, uma tradução na verdade, e uma má interpretação isolada Da tradução. sendo que a intenção do profeta, você lendo todo o capítulo, é uma sátira falando sobre o rei. Isso aí. Que ele se achava, ele era o homem mais poderoso do mundo. Se achava bom. E o problema é que o tradutor original, que foi Jerônimo, ele também não tinha essa intenção de criar um personagem chamado Lúcifer. Como ele traduziu da Septuaginta, então ele pegou os termos e colocou termos latins. Né? Então Lucifer é um portador da luz. E o texto fala, ó estrela da manhã. Tanto que não tem o nome de Lúcifer em qualquer Bíblia que você for procurar. Ele está falando, ó estrela da manhã. Em latim isso é Lucifero. E aí você vai pegar aquela palavra em latim e vai usar dentro de um contexto português. Não, traduz a palavra. Entendeu? E não é pior ainda, né? Não é pior, né? Ainda é pior, né? Que eles pegam um termo latim e jogam para dentro de outra tradução. Sem Eles fazem eles pegam uma mistureba pegam uma mistureba de letras ali. Você pega um adjetivo. Faz assim, ó. Você pega um adjetivo, não traduz o adjetivo e aquilo fica com caráter de nome. Exatamente. E você faz toda uma história em cima daquilo que a intenção do profeta não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver com aquilo. Era uma questão de uma sátira sobre o rei que se considerava o dono do mundo. E apesar de todos, mesmo sendo o homem mais poderoso do mundo, ele ainda era comida de vermes, ele ainda era um simples ser humano, e ele veria que, apesar de todo o orgulho que ele tinha, ele ainda estava debaixo do jugo do Criador. Então ele não era nada, mesmo sendo o homem dono de um império. Então, na verdade, era uma sátira do profeta em relação ao destino do rei mais poderoso do mundo da época. Então, assim, olha como versículos isolados, traduções, olha o que geram, completas deturpações do texto original. Até a Torre de Babel está mais explicada também. A Torre de Babel também está mais explicada. Sim, então, da Torre de Babel também se vê muitos mitos em relação a isso, inclusive como é que fala aqueles textos que não são canônicos? Deuterocanônicos. Apócrifos, enfim, que trabalham em cima dessas histórias. Mas continuando aqui o texto para a gente finalizar. Aqui tu deves despertar e compreender a grande diferença entre, primeiro, o que foi dito no sonho, nas visões noturnas. Segundo, o que foi dito em uma aparição, ma-zahé, ou visão. Terceiro, o que foi dito simplesmente, como em a palavra do Eterno veio a mim dizendo, ou o Eterno me disse. Na minha opinião, é possível que Onkelos tenha interpretado a palavra Elohim, dita aqui como anjo. Por isso, não receou em dizer, eu descerei contigo ao Egito. Não estranhes que ele tenha entendido que, nesta passagem, Elohim fosse um anjo, apesar de ter dito a Jacó, eu sou Deus, o Deus de teu pai. Pois esses mesmos podem ter sido empregados pelo anjo. Tu não vês que o texto diz, e disse-me o anjo de Deus no sonho, Jacó, e eu disse, estou aqui. E no final do relato ele se dirige a Jacó e diz, eu sou Deus de Betel, a quem tu consagraste um monumento a mim, e ali me fizeste um voto. Gênesis 31:13. E não há dúvida que Jacó fez essa promessa a Deus e não ao anjo. Mas é assim que acontece nos relatos dos profetas, ou seja, eles transmitem as palavras que o anjo disse a eles em nome de Deus, como se o próprio Deus lhes tivesse falado. E tudo isso por meio da ocultação do anexo, como se ele tivesse dito, eu sou o enviado de Deus teu pai, eu sou o enviado de Deus que se revelou a ti em Bet-El. E semelhante.
ainda hão de vir várias lições sobre a profecia e seus graus, bem como sobre os anjos, conforme o objetivo desse tratado. Ou seja, aqui o que ele quer dizer por uma ocultação de anexo é uma abreviação. Ao invés de falar o que ele diz aqui, eu sou enviado de Deus teu pai, sou enviado de Deus, se revelou a ti em Betel, a gente vai ver mais para frente que ele vai dar mais exemplos sobre isso. Que muitas vezes Deus fala, eu sou o eterno teu Deus, ou o profeta fala, e tu, Deus, mesmo que ele esteja utilizando como instrumento o anjo. Então, o anjo e Deus, ele vai explicar mais isso mais para frente nesse livro. Mas, em resumo, dos dois capítulos de hoje, o resumo, na verdade, do capítulo 27 é nos ensinar que Onkelos teve todo o cuidado em interpretar as escrituras para afastar do Criador toda a má interpretação. Nos ensina também o cuidado de não isolar um versículo sem ter o cuidado de examinar todo o contexto, todo o capítulo, porque a gente pode causar distorções das escrituras fazendo isso. E o cuidado de Onkelos nessas diferentes ocasiões, e o cuidado que ele teve em traduzir tudo conforme o seu contexto. Então é isso, essa é a nossa aula de hoje. O maior medo, sabe o que acontece? O maior medo dos religiosos seria que estavam até indagando isso de mim um dia desse aí. Eu falei assim, mas você acredita nisso? Eu perguntei para a pessoa. Então, se você acredita, então você está atribuído a isso, a questão do céu e do inferno. Se a pessoa acredita na questão do céu e do inferno, ela vai atribuir ideias dentro de um contexto que não está ali. E ela vai fazer o quê? Vai atribuir aquelas ideias àquele contexto por medo de algo. Então ela vai fazer o quê? Não, é esse contexto, é assim mesmo. Mesmo que você pegue e faça assim, ó, abra um leque de um montão de coisas ali na frente dela, a mente dela vai ficar travada ali, batendo na mesma tecla, falando assim, não, é isso, isso, isso. Por quê? Porque ela tem medo de algo. Então se ela não sair daquela caixa ali e ver que é muito mais além, entendeu? Não é só aquilo ali, ela fala, oh, peraí, aí vai despertar algo que realmente é o que é. Não é que aquilo que ela acha que é por uma ideia formada ou que atribuído e ela cauterizou aquilo na mente dela, entendeu? Tem que sair de dentro da caixa, senão não vai entender. Vamos tomar a gente tem que sair da nossa caixa. Oi? Sai da caixinha.